A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, quarto trimestre de 2023. Esta é a lição de número 1, amém? E aqui estamos iniciando mais um trimestre abençoado e aqui já é a primeira lição. Olha o tema da lição, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Esse é o tema da lição, tá bom? Essa lição está maravilhosa, né? É o início do trimestre, com certeza você já pode entrar aí no trimestre com força total, aprendendo profundo aí da palavra de Deus. Esse trimestre que vai estar falando de missões, tá bom, meus irmãos? Já deixa o seu like aí, já vamos entrar nesse vídeo abençoado. Eu já vou iniciar aqui, ó, com o textuário. O textuário está no livro de Marcos, né? Capítulo 16, verso 15, né? É o tema da lição aí, é o tema de missões, né? Ele diz assim, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Marcos 16, verso 15. E a verdade prática, ela diz assim, ó, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, essa é a verdade prática. Amém, meus irmãos? Vamos então entrar nessa lição. Não se esqueça, deixa o seu like, né? Eu sou o pastor Marcos André e este aqui é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da palavra de Deus. Amém? Vamos aí então nessa lição abençoada. Meus irmãos, então vamos aqui já nessa introdução e eu já quero ler contigo aí o primeiro parágrafo da introdução, que diz assim, ó, neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais. Amém? Então isso aí, né, é o primeiro parágrafo da introdução. Bom, aqui ele já dá já fala algo sobre missões transculturais, tá? Então convém já apresentar a revista para os alunos, né? Já mostra aí a revista, tá? Apresente para ele o que vai ser esse trimestre, é importante para já criar o vínculo do aluno com o trimestre inteiro, tá? Meus irmãos, essa aqui é uma aula que ela é mais voltada para os professores, né, poderem ministrar as suas lições, mas você que é aluno também pode pegar já os conhecimentos aqui que nós vamos passar. É um vídeo de pré-aula, então ele pode ser um pouco curto, mas aí alguém pode até pensar, não, tem pouco conteúdo. Negativo, tem bastante conteúdo aqui, embora o vídeo seja curto. Bom, então você apresentou a revista, os alunos veem a revista, e eles já vão se identificando com o trimestre, tá? Esse trimestre todo vai falar de missões transculturais, né? Aquelas missões, né, que passa de cultura, de uma cultura para outra. Convém aí perguntar para a classe, será que a classe sabe o que é missões transculturais? Né? Convém perguntar. Aí, se alguém souber, já apresenta ali, né, para ele, né? Se alguém souber, já aproveita a resposta e aí fala um pouquinho de missões transculturais. Bom, vamos entender primeira coisa seguinte, é bom saber que existem 3 tipos de missões, as missões locais, as missões regionais e aquelas missões transculturais, né? As locais é onde está a igreja local, é o evangelismo, é feito ali no bairro, né? Ali na localidade da igreja. Regionais é aquelas missões que continuam dentro da cultura, mas de forma regional, dentro de um estado inteiro, de uma região, o sul de um estado, por exemplo, uma região norte, por exemplo, de um local, tá? Aí então, as missões regionais vão ser caracterizadas dessa forma. E as missões transculturais, então, vão ser aquelas missões que falam de culturas diferentes. É passar de uma cultura para outra. É você evangelizar numa outra cultura, numa cultura nova que você não conhece, né? Mas que você vai passar a conhecer para poder evangelizar. Então essas aí são as missões transculturais. E o trimestre todo vai falar desse tipo de missões, tá bom? Porque essa aí foi a ordenança do Senhor. Continuando então, vamos para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo da introdução ele diz assim, ó, veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai ver que Deus conta com todos nós, né? Isso aqui é o que a lição está passando,
e que é a realidade, né? Por que que Deus conta com todos nós? Será que todos nós temos que ir para a África evangelizar? Que todos nós temos a responsabilidade de ir lá para as tribos indígenas da região norte? Não, não é bem assim. Porque missões se faz de várias formas. Embora nem todos vão ser missionários na África ou na Ásia, embora isso não vá acontecer, mas todos nós podemos nos envolver, podemos e devemos nos envolver com a obra missionária, tá? Seja orando, seja ajudando, seja apoiando, enviando mensagem, telefonando. Hoje em dia tem videochamada, né? Hoje em dia tem tanta coisa e o principal de tudo, ofertando, ajudando a obra de missões. Tá bom, meus irmãos? Aqui na introdução, ele fala de um enfoque etnocêntrico, que é onde está no tema, né? Esse enfoque etnocêntrico, a gente tem que entender primeiro o que é etnocentrismo, tá? Etnocentrismo consiste em você julgar uma etnia, né, de acordo com as suas crenças, tá? Então, quando você fala em missões transculturais, seria você fazer missões transculturais sem impor os seus costumes àquela outra etnia, né? Isso é um enfoque etnocêntrico, é você concentrar, né, concentrar-se na etnia para onde você está evangelizando, tá bom? Você não pode ir numa outra cultura, por exemplo, e passar a sua cultura, querer impor a sua cultura. Isso aí não é etnocentrismo, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente o significado disso. Amém, meus irmãos? Vai ficar na descrição desse vídeo o link para você conferir esse trabalho nosso lá no Clube da Teologia, tá bom? Você conferir o subsídio que eu produzo e coloco lá, e também você adquirir os meus livros, né? O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras Contexto. Vamos então aí a esse primeiro tópico. Tópico 1, o tema desse tópico é a grande comissão. Vamos no primeiro subtópico aí para a gente ver o que significa, né? Primeiro subtópico, então, está dizendo aqui o tema, o que é a grande comissão? Esse é o primeiro subtópico. Então já vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó, é o mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento, né? Então, a grande comissão basicamente é a ordem de Jesus para nós levarmos o evangelho a toda criatura no mundo inteiro, tá? E quando falamos de grande comissão, o primeiro texto que vem à mente é o de Marcos 16:15, que é usado aí no texto áureo, né? Onde o Senhor Jesus fala de forma resumida, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Então a gente vai ver que existem dois textos básicos principais, né? Na verdade são 5 textos da grande comissão, mas tem 2 aí que são os mais utilizados, que é o de Marcos 16:15, esse que eu anunciei, e aquele de Mateus, a partir do 28, né? O de Mateus, Mateus 28, 19 e 20, ele é um texto mais completo do que o de Marcos 16:15. Eu vou falar uma coisa, talvez você não saiba, né? Mas o texto de Marcos 16:15, ele não fazia parte dos primeiros manuscritos do livro de Marcos, tá? Marcos provavelmente tenha falecido antes de ter concluído, né, o seu evangelho, então foi acrescentado depois esse texto de Marcos 16:15, a grande comissão. Ela é um resumo, é tirado do que Jesus tinha anunciado, né? Em João, tinha anunciado em Mateus, lá em Atos, tá? E aí foi acrescentado esse Marcos 16:15, o texto da grande comissão, tá? Os dois são importantes, essa é a grande realidade, os dois textos são importantíssimos. Marcos 16:15 fala de forma resumida, mas o de Mateus 28, ele fala de forma bem explícita, bem explicada, né? Falando para ensinar, né? Fazer discípulo. Muito interessante. Esses dois textos são os mais explícitos e diretos da palavra de Deus para a gente entender a grande comissão. O segundo parágrafo, ele diz assim, ó, dessa forma a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos discípulos. Aqui é interessante, aqui o comentarista apresenta os 5 textos, né, de Marcos, Lucas, João, né, e Mateus, e ainda o de Atos, onde o Senhor Jesus ele manda
fazer essa grande comissão. Ele nos dá a grande comissão. Mas eu quero trazer como acréscimo algo interessante que está no texto de Lucas, onde é afirmado que existia uma promessa desde o Antigo Testamento, né? E aí, em Lucas Lucas 24, 49, ele diz assim, ó, que interessante, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, o Senhor Jesus falando com os discípulos, né? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando ele fala envio a promessa de meu Pai, a promessa é o que ele menciona no verso 47 dessa mesma passagem. No verso 47 ele diz assim, ó, e em seu nome... que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus ele está mencionando, né, que em nome dele, desde o Antigo Testamento, tinha sido... vou ler a partir do verso 46, para a gente entender melhor essa promessa desde o Antigo Testamento. Ó. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, está escrito isso lá no Antigo Testamento, e aí Jesus está falando com os discípulos. Ó, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E aí sim, o Senhor Jesus vai e fala, ó, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual promessa? Aquela que está escrito desde o Antigo Testamento, né, que em nome do Senhor Jesus convinha que se pregasse a remissão de pecados. Interessante demais, né? Então a gente vê aqui que Lucas ele traz um adendo especial sobre essa grande comissão, ou seja, que é uma promessa desde o Antigo Testamento para nós. Vamos no segundo subtópico, cujo tema é a questão cultural. Então a gente vai falar agora de missões transculturais. Vamos lá, vou ler o primeiro parágrafo. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente. É o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Né? Então isso aqui é uma base do conhecimento etnocentrista, né? Ou seja, é você valorizar a cultura para onde você está evangelizando, tá? Você deve fazer seus julgamentos de acordo com aquela cultura, não tentar impor a sua cultura. Por quê? Porque você vai acabar não conseguindo evangelizar. Vou dar um exemplo básico aqui, né? Eu coloco isso no meu subsídio lá no blog, no Clube da Teologia. Quem quiser adquirir, o link vai estar aí, né, na descrição do vídeo, tá? Vou dar um exemplo. Chega um missionário numa tribo indígena e os indígenas estão nus, por exemplo. Ele não pode se escandalizar com os indígenas estarem nus, né? As moças com as partes íntimas de fora, ele não pode se escandalizar nisso, ele tem que estar preparado, né? Ele tem que estar preparado para aquele tipo de situação. Por quê? Porque aí ele não vai estar agindo de forma etnocentrista, ele não vai estar evangelizando de acordo com aquela cultura. Ele tem que fazer o quê? Transmitir o evangelho, ensinar sobre o poder de Deus e a obra salvadora de Jesus Cristo, e aí aqueles moradores daquela tribo, daquela região, que vão serem tocados pelo Espírito Santo para mudarem seus hábitos, se assim for o desejo do Espírito Santo de Deus. Entendeu o que é uma visão etnocêntrica, né, um enfoque etnocêntrico da obra de missões? Bom, vamos continuar aí no segundo parágrafo. Não, vou pular isso aqui, vamos direto para o subtópico 3, e o tema desse subtópico é a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Vou começar a ler aqui, né, o primeiro parágrafo. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não propriamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria, né? Bom, então a gente vai ver que vendo dessa forma, né, aprendendo desse jeito, a gente vai entender que dentro de uma nação, dentro de um país, por exemplo, podem ter várias etnias, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos as tribos indígenas do norte do Brasil, temos as tribos indígenas do Mato Grosso. Só no Mato Grosso do Sul nós temos 8 etnias, né? 8 etnias tupi-guarani ali, né?
Então a gente vai ver que pelo mundo inteiro existem países onde dentro de cada país pode ter várias etnias, não somente em países como o Brasil e lá na África, mas também na Europa, né? Vamos aí no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, de acordo com alguns museólogos, há no mundo 24 mil etnias. Olha que coisa tremenda. E olha a informação que nos é dada pela revista, quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Né? Isso é para nos preocupar. Tá? O próprio comentarista ele deixa isso aí. A gente tem que se preocupar com isso aqui. Porque a obra de missões, divulgar o evangelho, é tão importante quanto amar o próximo, né? Que é o mandamento que Jesus deixou. Tá? Ou seja, amar, você vai estar comprovando o seu amor ao próximo se você divulgar o evangelho de Jesus. Tá? Então isso aqui é muito importante, nesse trimestre todo vai nos ensinar a nos preocupar mais com a obra missionária, porque é a obra mais importante da igreja. Continuando então, vamos para o subtópico 4, e o tema desse subtópico é a eficácia e os objetivos da grande comissão. Vou ler o primeiro parágrafo desse subtópico. Para ser eficaz e cumprir seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então aqui já está falando o quê? Não é só conhecimento, com conhecimento, né, que se faz obra missionária, tem que ter o poder do Espírito Santo. A gente tem exemplo na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele apresenta vários exemplos, né? Vou pegar um aqui, que é acho que é o mais conhecido, é o do livro de Atos, capítulo 16, verso 7. Ele diz assim, ó, e quando chegaram a Mísia, atentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Ou seja, aquela obra missionária que Paulo estava fazendo ali com Silas, né, com Lucas, aquela obra missionária era sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eles não faziam uma obra missionária de qualquer maneira, não é verdade? Então não adianta estratégia humana. Para você fazer obra de missões, principalmente missões transculturais, é necessário a direção e o poder do Espírito Santo para realizar esse feito, né, tremendo. Bom, e olha o que o apóstolo, olha o que o próprio Senhor Jesus fala sobre compreensão do Evangelho. Olha o que ele diz. Em Mateus 16, verso 17, diz assim, ó, e Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro tinha acabado de fazer uma afirmação e Jesus falou para ele, isso não foi carne e sangue que te revelou. Você não aprendeu isso de ninguém. Isso foi Deus que te revelou. Né? Ou seja, para você transmitir o conhecimento de Cristo às pessoas, é necessário que o Espírito Santo esteja ali presente para tocar no coração dessas pessoas, porque senão você pode falar, você não vai convencer ninguém, só o Espírito Santo convence a pessoa. Amém, meus irmãos? Continuando então, aqui neste subtópico, muito interessante o que eu vou falar agora, esse subtópico ele apresenta várias formas da eficácia, né, da obra de missões, mas tem uma aqui que é no item 3 desse subtópico que eu vou ler contigo aqui e vou explicar para você, porque essa é muito importante. As outras são muito batidas, né, ensinar a palavra, proclamar o evangelho, mas essa do item 3, ela é pouco falada, pouco mencionada, então nós vamos trabalhar ela aqui agora. O item 3 diz assim, ó, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresça na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Ou seja, você está fazendo obra de missões, você vai proclamar o evangelho, você vai ganhar almas para Jesus, você vai ensinar, né, discipular, mas tem essa parte aqui, ó, integrá-los, ou seja, trazer eles para a família de Cristo, né? Fazer com que eles se sintam bem, se sintam do meio, despertar nele o sentimento de pertencimento, né? Ou seja, a gente vai ver muitas vezes alguns crentes novos convertidos que eles abandonam a obra de Cristo por eles se sentirem deslocados. Eles saem do mundão e passam a entrar para uma igreja no meio de um povo que ele não tem assim o costume, ele não conhece as pessoas, tá? Então temos que integrá-los,
Tanto que para isso foram criados grupos de adolescentes, de jovens, até grupos de novos convertidos, com o objetivo de integrar essas pessoas no corpo de Cristo, na família de Deus, não é verdade? Então nós temos que fazer o máximo para integrar essas pessoas, para recebê-los, para receber bem, para fazer eles se sentirem parte do corpo de Cristo, tá? Vamos então aí para o próximo tópico. Tópico 2. O tema desse tópico é missões transculturais. O primeiro subtópico eu vou pular porque nós já falamos, já batemos o conceito do que são missões transculturais. Vamos ao segundo subtópico e o tema desse subtópico é visão transcultural da Bíblia, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui que diz assim, ó. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, né? Aqui está falando que Deus ele tinha o propósito de fazer obras de missões, de criar esse tipo de obra desde o Antigo Testamento. E essa é a realidade. Todas as vezes que a gente vai ver Deus falando lá no Antigo Testamento, né, sobre a bênção da salvação da alma humana, a gente vê ele mencionando que é para todo mundo, né? Vamos ver aqui a promessa feita em Gênesis capítulo 12, verso 3, né, que diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus está englobando aqui todas as famílias para receber aquela obra, né? Todas as famílias iam receber a salvação. Então a gente já vê um propósito no coração de Deus desde o Antigo Testamento, né? E aqui a gente vai ver também que o próprio Senhor Jesus, antes de ser crucificado, antes de dar a grande comissão, ele já dava uma pista. Olha o que ele falou, ó. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Está falando daquela mulher que quebra, né, o nardo ali, o perfume, e derrama sobre o Senhor Jesus, né, e aquilo que ela fez, o Senhor Jesus falou que ia ser lembrado em todas as partes do mundo onde o evangelho fosse pregado, né? Ou seja, estava no coração de Deus, estava no coração de Cristo a obra missionária. E por que existe crente que essa obra não está no coração dele? Responda para mim, se você puder, né? Ou seja, existem crentes por aí que não estão com o coração segundo o coração de Deus. Eles não estão compactuando com Deus dos mesmos objetivos, tá? Então é bom a gente pensar, raciocinar muito sobre isso. Bom, vamos aqui no segundo parágrafo desse subtópico, e o tema e o texto do segundo parágrafo diz assim, ó: nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para este empreendimento. Ou seja, Deus escolheu a igreja, nem os anjos puderam ministrar, só a igreja tem essa responsabilidade, tá? Por quê? Por que isso? Né? Por causa da universalidade. A igreja é composta de crentes de todos os tipos, tá? Então, o evangelho é para ser pregado a toda criatura, a toda criatura. Se Deus escolhesse anjo não ia pregar, anjo ia pregar, mas muita gente não ia aceitar, né? Porque é fácil para um anjo, né? É fácil para um anjo pregar a palavra, ele está vendo Deus. Mas quando é você, quando sou eu, quando é uma pessoa carente que está pregando o evangelho, aquela pessoa tende a aceitar. Por quê? Você é o exemplo para ela. Se você conseguiu ser aceito por Jesus, ele vai saber, eu também posso ser aceito, não é verdade? Então o evangelho ele é universal para todas as pessoas. A grande comissão ela é para todos nós. Continuando então, no terceiro subtópico, o tema é barreiras nas missões transculturais. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional, né? Então está falando de barreiras complexas. Nos dias atuais o mundo está muito envolvido na imundícia do pecado, tá? Existem barreiras do tipo violentas, né? Como acontece nos países da janela 1040, né? Existem barreiras do tipo culturais, tá? Eu vou
bater algumas aqui, mas o importante é que nós meditemos nisso daqui e passemos a zelar pelas nossas capacidades, né, na obra de missões. Ou seja, fazer cursos, né, adquirir conhecimentos das localidades para onde vai se pregar. Isso é importante? Claro, importantíssimo. A gente vai ver que Deus usou um homem completamente letrado para poder levar o evangelho a outras regiões. O apóstolo Paulo, o médico Lucas, né? A gente vai ver que ele organizou equipes, né? A gente vai ver que é importante você ter conhecimento para fazer obra missionária. Você não pode falar assim, não, quem capacita é Deus. Claro que Deus capacita, mas quem tem que buscar o conhecimento sou eu e você. Nós temos que buscar para fazer esta obra de missões. Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, de algumas barreiras que está mencionada aqui nesse subtópico, mas eu vou falar de uma específica que é a pior de todas, que é a chamada barreiras religiosas. Então aqui, ó, eu vou ler aqui, ó, a letra E. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismos e etc. Meus irmãos, essas barreiras religiosas, nós vamos ver algumas delas, por exemplo, o islamismo é a religião que mais faz oposição ao cristianismo nas diversas localidades do mundo, tá? E o islamismo ele tem crescido muito, tanto na África como na Europa, tá? E aí existem grupos que eles têm uma visão completamente extremista do Alcorão e eles se organizam para se opor, né, aos cristãos. É o Boko Haram lá na África, o Estado Islâmico no Iraque e outros grupos, né, em Israel, por exemplo, tá? Existem diversos grupos extremistas, né, que eles fazem oposição. E muitas vezes não são nem grupos, até comunidades mesmo islâmicas, eles fazem oposição aos cristãos, tá? Fora a oposição dos governos também. E sei que tem oposição de todas as partes na questão religiosa, tá? E esse é aí onde reside a maior dificuldade para se pregar o evangelho hoje em outras culturas. Bom, meus irmãos, vamos continuar, né? Mais à frente a gente vai falar também um pouco de estratégia, né, para fazer esse tipo de missão transcultural, né, mais à frente que eu digo em outras lições, não nessa lição aqui. Vamos para o tópico 3. Tópico 3, o tema do tópico é visão global do evangelho no mundo. O primeiro subtópico, o tema é evangelização e discipulado. Muito interessante isso daqui. Eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: em Mateus 28, 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Né? Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá apenas em um ato, um momento. Ele está falando que a missão não consiste somente em pregar, né? Mas em também você fazer um discípulo. É isso que está falando. Por que isso daqui? Porque a gente às vezes pensa que pregar é só anunciar, é só você entregar um folheto, né? Não é assim, né? Pregar, fazer obra de missões é você anunciar a Jesus, mas também você buscar ensinar a pessoa. Ensinar, essa é a palavra mais correta, né? Você ensinar. E não somente ensinar uma ou duas vezes, mas fazer um discípulo, acompanhar o ensino daquela pessoa, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo. Ou seja, o evangelho consiste nessas duas partes: proclamar, né? Conforme o texto de Marcos fala, né? E também ensinar, conforme o texto de Mateus nos manda, né? Então é proclamar e ensinar. Você ganhou alguém para Jesus, ele chegou para a igreja, já começa um trabalho de discipulado com essa pessoa, tá bom? Isso aqui é importantíssimo. Quem estiver em obra de missões, aonde estiver, tem que atentar nesta parte. Eu vou ler aqui também o terceiro parágrafo, que tem algo importante para a gente, ó. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão, tá? Ou seja, evangelizar e discipular uma complementa a outra, né? Você evangelizou, você também discipula, tá? Porque a gente viu que o pentecostalismo no nosso país, ele perdeu muitas almas já assim. Por quê? Muitos dos nossos irmãos antepassados, eles tinham pouca habilidade em ensinar.
né? Era mais o movimento pentecostal era mais concentrado em evangelizar, em ganhar a pessoa para Cristo, né? Mas depois a gente entendeu que precisava ensinar mais, né? Algumas igrejas, por exemplo, tradicionais, elas já são mais dedicadas ao ensino. Então agora há um despertamento no meio pentecostal e neopentecostal para essa parte do ensino. Isso é importantíssimo para nós. Então é necessário evangelizar, proclamar e também ensinar, tá? Vamos lá então no segundo subtópico. O tema desse subtópico é arrependimento e capacitação do Espírito, tá? Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento, para o perdão dos pecados, tá? Ou seja, essa é a missão principal do reino de Deus, é uma missão de arrependimento para remissão de pecados, tá? Mas aí, em missão transculturais, a gente tem que tomar o devido cuidado, porque muitas vezes a etnia para onde a gente está indo levar a mensagem não entende o conceito de arrependimento, de pecado. Então é necessário primeiro se passar, né, o reino de Deus pelo conhecimento de Cristo, tá? Ensinar, e eles têm que ver o poder de Deus nas suas palavras, e aí passa-se o conceito de pecado, né? Ou seja, a forma de se entrar nesse reino, pela remissão de pecados, tá? Não adianta a gente chegar lá primeiro já falar sobre conversão, né, remissão de pecados, de arrependimento, e a pessoa não entende o conceito daquilo. Mas conforme você transmite pelo poder do Espírito Santo, aí depois você entra com a palavra da forma como essa pessoa vai fazer para entrar no reino de Deus, que aí sim é pelo arrependimento. Eu vou ler um texto aqui, o segundo parágrafo é interessante, que ele diz assim, ó: nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos. Aqui ele está falando que só o Espírito Santo é quem convence, né, o homem do pecado. Então não adianta você apregoar arrependimento se o Espírito Santo não estiver atuando. O próprio apóstolo Paulo, como eu falei antes, que tem vários exemplos, né, dessa questão, ele fala aos Coríntios o seguinte, olha, 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, né? Por quê? Não adiantava ele falar sobre arrependimento, não adiantava, ele tinha que primeiro mostrar que o que ele estava trazendo, aquela mensagem era poderosa. Isso era necessário. Então, obra de missões transculturais se faz debaixo de muito jejum e oração e poder do Espírito Santo. É assim que se faz a obra missionária, né? O apóstolo Paulo está demonstrando isso daqui. Então, para a gente levar uma mensagem de arrependimento, tem que levar aquele que convence a pessoa do pecado. Senão, não tem como. Meus amados irmãos, esta aí foi a lição de número 1. Primeira lição do 4º trimestre. Espero que você tenha conseguido compreender bem. Se não conseguiu, tenta dar uma voltada aí no vídeo para entender melhor. Qualquer coisa, manda aí um contato para a gente aí. Deus abençoe. Não se esqueça do like. Deixa um comentário aí para a gente interagir nesse vídeo. Até a próxima aula.